Olá, sejam todos bem-vindos ao nosso Café Filosófico. Hoje, dia 14 de novembro de 2020, vamos realizar a terceira edição. O Café Filosófico na web faz parte dos colóquios, que é um ciclo, colóquios virtuais em filosofia e educação, organizado pelo NEPEF, que é o Núcleo de Estudo e Pesquisa em Filosofia e Educação da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. Hoje nós temos convidados que vão falar sobre Nietzsche e a educação. O primeiro café é realizado em setembro. Nele nós conversamos sobre Matthew Lipman e a filosofia para crianças e adolescentes. Na segunda edição nós discutimos John Dewey e Anísio Teixeira, com convidados da PUC Goiás. E hoje nós temos 3 convidados importantes para discutirmos esse tema: o martelo de Nietzsche, a desconstrução na perspectiva pedagógica. Quero agradecer aos nossos convidados que aceitaram o convite e estão conosco nesta manhã. Apresento a vocês Oswaldo Jacóia Júnior, nosso primeiro convidado. Ele é professor titular do Departamento de Filosofia da Unicamp desde 2013 e também é professor do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da PUC do Paraná desde 2020. Ele é graduado em Filosofia e Direito, mestre em Filosofia, com doutorado e pós-doutorado na Freie Universität em Berlim, na Alemanha. Ele estuda Comte, Schopenhauer e Nietzsche. Nosso segundo convidado é o André Luiz Mota Itaparica, que é professor associado da Universidade Federal do Recôncavo da Bahia e professor também colaborador do Programa de Pós-Graduação em Filosofia da Universidade Federal da Bahia. Ele é mestre e doutor em Filosofia pela Universidade de São Paulo e membro do Grupo de Estudos Nietzsche. Ele estuda Nietzsche, crítica da moral, idealismo, realismo, naturalização da moral, cultura e assuntos relacionados à mente. Terceira convidada é a professora Adriana Delbal Lopes, que é da Faculdade de Filosofia da Universidade Federal de Goiás. Ela é mestra e doutora em Filosofia pela Universidade Católica de Campinas. E atualmente ela estuda os seguintes temas: política, moral, estética em Nietzsche. Ela também analisa o Estado moderno, cultura, formação e metodologias para o ensino de filosofia. Teremos 2 comentadores para o nosso café deste dia, que é o professor Ricardo Basílio Dalla Vecchia, que é professor da Faculdade de Filosofia e do Programa de Pós-Graduação em Filosofia na UFG. E ele tem estágio de pós-doutorado na Universität Greifswald, na Alemanha. Então ele estuda ética, teoria do conhecimento e Nietzsche. A segunda pessoa que vai fazer os comentários nesta manhã é a Janaína Cordeiro Campos Ribeiro de Freitas, minha orientanda no mestrado. Ela é professora universitária e advogada com ênfase na advocacia criminal, especialista em direito processual penal e criminologia pela Universidade Federal de Goiás. Ela é graduanda em filosofia pela Universidade Federal de Goiás e mestranda em educação. Para começar o nosso debate de hoje, eu queria não fazer uma reflexão, mas colocar uma questão pontual. Professor Oswaldo, na revista Dois Pontos, da Universidade Federal do Paraná, em um artigo em 2005, com o título Sobre o filósofo como educador em Kant e Nietzsche, você diz que a filosofia tem uma vocação pedagógica, por isso nos ajuda a pensar esse tema que nós propomos hoje. E um outro aspecto, Nietzsche mesmo fala, e isso é citado por você, eu cito, ele diz: esse é o segredo de toda educação. Ela não confere próteses artificiais, narizes de cera, olhos ocularizados. Pelo contrário, o que consegue proporcionar tais dons é antes imitação de educação. Então, com essa citação de Nietzsche, que é o pontapé da nossa conversa hoje, nosso bate-papo, eu passo para você, professor Oswaldo, a seguinte questão: em que sentido o martelo nietzschiano é pedagógico e o que essa perspectiva, ou seja, a perspectiva da educação, tenta ou consegue proporcionar? Professor Oswaldo, é com você. O não. Exatamente. É mais ou menos 15 minutos para cada um. Tá bom.
Bom, eu vou procurar, então, me manter dentro deste limite de tempo e pediria a você, por favor, caso eu eventualmente exceda, que me sinalizasse nesse sentido. A gentileza da sua citação na abertura desse nosso encontro remete a uma passagem de um trabalho que eu publiquei e que faz uso de um trecho da terceira consideração extemporânea de Nietzsche, dedicada a Schopenhauer como educador. É um texto, portanto, que pertence, assim, ao primeiro momento, ao primeiro período da produção filosófica de Nietzsche, ao que se convencionou chamar de jovem Nietzsche, né, o período inicial da sua trajetória filosófica. E esse texto é um testemunho inequívoco da proximidade que Nietzsche via entre a tarefa do filósofo e a tarefa do educador. E, para isso, naquele momento, para ele, Schopenhauer era uma espécie de modelo, de exemplo de filósofo educador, ou seja, daquele tipo de educador que não se limita de forma nenhuma a prescrever, digamos, esquemas reguladores de educação que sejam esquemas externos e que adestrem ou habilitem, pura e simplesmente, de maneira, chamemos, técnica, para o exercício de, digamos, competências profissionais. Não se trata, de maneira nenhuma, de uma educação que habilite para o cumprimento e o desempenho de papéis sociais, em particular, ajustamento a certas expectativas que são, digamos, do âmbito do mercado de trabalho e das exigências que são postas aos educandos pelas, enfim, necessidades e expectativas sociais. Na verdade, Schopenhauer funcionava ali naquele momento como modelo de uma educação que busca criar as condições para que emerja ou possa emergir algo assim como um si mesmo, uma autêntica e própria singularidade, uma personalidade. Educação teria, então, esta função em Nietzsche de, digamos assim, abrir o espaço ou criar o ambiente propício para que alguém pudesse se aproximar de si mesmo, ou seja, para que se pudesse, enfim, abrir uma perspectiva de consciência para o valor e o significado de uma natureza própria, de um si próprio. Isto era paradigmático em Schopenhauer, como filósofo e como educador. Um educar para si mesmo. A gente sabe o que significa isto, tornar-se o que se é, né? Esse é o subtítulo, por exemplo, de Et Homo, e isso é fundamental para Nietzsche como filósofo. Então, a relação filosofia-formação, né, nesse sentido amplo, né, de educação como tarefa de formação, é alguma coisa que preocupa Nietzsche desde sempre. Vale dizer que, nesse momento, quando Nietzsche escreve Schopenhauer como educador, o próprio Nietzsche está profundamente empenhado, inclusive institucionalmente, com a tarefa da formação. Ele é professor na Universidade da Basileia e encarregado justamente daquilo que se chamava o pedagogium, pedagógico, né, que é um período de transição entre os anos finais do ensino médio e o acesso à universidade. Mas não era tanto sobre isso que eu queria falar, mas eu queria aproveitar o que você trouxe como abertura para apanhar o ponto último da trajetória filosófica de Nietzsche, lá onde aparece aquilo que dá título ao café filosófico que você propôs hoje, a tal do martelo, a tal da martelada,
filosofar a marteladas ou a golpe de martelo. Este é o subtítulo de Crepúsculo dos Ídolos. E Crepúsculo dos Ídolos é um texto escrito por Nietzsche em 1888, portanto, no último momento da sua vida lúcida, vamos dizer assim, ao encerrar-se a sua atividade filosófica. O texto, inclusive, só é publicado depois da Síncope Mental de Nietzsche. O texto só é publicado em 1889. Nietzsche já não estava mais lúcido, e no prefácio desse livro, Nietzsche faz questão de dizer que ele foi concluído em 30 de setembro de 1888, no dia em que foi concluído o primeiro livro da transvaloração de todos os valores. Vocês percebam, portanto, que nós estamos, assim, o primeiro livro da transvaloração de todos os valores seria o Anticristo, né? O livro que depois, alguns dias, digamos assim, talvez algumas semanas depois, Nietzsche vai identificar não mais como o primeiro livro da transvaloração, mas como toda a transvaloração. Então, nós estamos nesse momento, assim, na conclusão digamos assim, do velho Nietzsche, da última fase de produção filosófica lúcida de Nietzsche, e aqui, então, aparece o martelo. O martelo, e precisamente eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que a figura do martelo, essa figura que evoca, de alguma maneira, um gesto violento, né, é desde logo aproximado do diapasão. E a esta, digamos assim, esse caráter, digamos, conflitivo no próprio texto do Crepúsculo dos Ídolos, e já no prefácio que eu estou fazendo referência aqui. O prefácio, ao mesmo tempo, fala em jovialidade, em serenidade, e fala em guerra, fala em martelo, em martelada, e fala em diapasão. A gente sabe que diapasão é um instrumento de afinação musical, né? E, portanto, bastante delicado, extremamente delicado. E o Nietzsche vai tocar os ídolos com o diapasão, e esse diapasão vai fazer o efeito do martelo. Quer dizer, o diapasão detecta que os ídolos são ocos, são vazios, o que há lá dentro é pura e simplesmente vácuo, né? E o martelo vai, então, por abaixo estes ídolos que são aqueles a quem nós prestamos cultos. E Nietzsche vai dizer bem claro: os ídolos que o meu martelo vai tocar neste livro são ídolos eternos. Isso está grifado no prefácio. Ou seja, os grandes ídolos. Aqueles que justamente não são considerados ídolos, mas deuses. Contrário dos ídolos. E gostaria de chamar a atenção para o fato de que esse caráter, digamos assim, tensionado, né, entre jovialidade, humor, riso e violência, seriedade, já está presente na própria construção paródica do título, né? Crepúsculo dos Ídolos é uma paródia do Crepúsculo dos Deuses, do Wagner, né? O que já desde logo indica que o grande ídolo da música e, no fundo, da estética do seu tempo, ou seja, Richard Wagner, é, na verdade, um ídolo e não mais do que isso. E o texto de Nietzsche vai mostrar, mas Nietzsche eu quero chamar a atenção para o nosso encontro de hoje, de que o primeiro grande ídolo que aparece no Crepúsculo dos Ídolos, esse que vai ser tocado com o martelo de diapasão, é justamente um dessas figuras extraordinárias,
ou seja, Sócrates. E é Sócrates que Nietzsche submete ao exame, ao escrutínio crítico do martelo de Apazão, num capítulo extraordinário, de certa maneira, é a portal de entrada do livro, né, do ponto de vista da discussão filosófica, e ele vai tomar a figura de Sócrates. E aqui, Wilson, eu pensei que talvez estivesse presente para nós uma oportunidade de estreitar esse vínculo entre as marteladas de Nietzsche e a educação. Porque, elegendo Sócrates, Nietzsche, de novo, traz para a cena filosófica principal o mesmo problema que ele tratava no Schopenhauer como educador. O vínculo ancestral, originário, congênito, entre a filosofia, a formação, se quiser, a educação no sentido de formação, e a política. Posto que o que se faz presente aqui, nesta confluência entre a educação, a política e a filosofia, é precisamente a figura de Sócrates. Não apenas o dístico que é, por assim dizer, a senha da filosofia socrática, conhece-te a ti mesmo, mas principalmente essa questão do si mesmo. E justamente isto estava em questão em Schopenhauer como educador, e o que estava em questão em Schopenhauer como educador e que aparece aqui novamente é o caminho para si mesmo. Como, no fundo, formar, preparar, criar para si mesmo. Esta é uma tarefa, ao mesmo tempo, ética e política, porque para Nietzsche formar é cuidar e filosofia é cuidado. E o filósofo é o educador na medida em que o filósofo é aquele que cuida do modo como os outros cuidam de si. Aliás, quem descobriu isso foi recentemente, né, isso é claro, estava em Nietzsche de maneira patente, mas quem trouxe isso de novo à tona foi Foucault, naquele seu curso sobre a hermenêutica do sujeito, em que lá Sócrates é apresentado, o Sócrates protótipo do filósofo, como aquele encarregado de cuidar do cuidado. A tarefa ética e pedagógica fundamental do cuidado de si, é disso que se trata, é a tarefa do filósofo. O filósofo é aquele que cuida do cuidado. E esta relação, Wilson, entre filosofia, política e formação, ou se quiserem, educação, e aqui é preciso ter bem em conta que educar, erziehen, em alemão, tem uma gama enorme de significação, significa tanto formar quanto educar. Isto implica justamente em cuidar de si. Cuidado de si é a tarefa ética por excelência. E esta atitude socrática é voltada, sobretudo, para aquele que pretende cuidar dos outros. Ora, quem é que cuida dos outros? É fundamentalmente o educador e o político. E o gesto socrático, paradigmaticamente presente na relação entre Sócrates e Alcibíades, é a seguinte: Alcibíades, que pretende cuidar da cidade, ou seja, que pretende ser político e, portanto, conduzir e governar a vida dos outros, a pergunta de Sócrates é: bom, você é capaz de cuidar de si? Se você não é capaz de cuidar de si, como é que você vai cuidar dos outros? Para cuidar dos outros, a tarefa fundamental, a primeira, a inarredável tarefa, é ser capaz de cuidar de si.
Mas se você não é capaz de cuidar de si, você não tem nenhuma credencial para cuidar dos outros. É essa pergunta que se coloca para o educador. E eu diria que esta pergunta está presente em Nietzsche desde Schopenhauer como educador, atravessando Nietzsche inteiro. Eu cito aqui, por exemplo, os aforismos presentes em Humano Demasiado Humano, em que Nietzsche vai tratar precisamente desse problema, tanto, agora sim, diretamente em relação ao educador, no fundo, o que significa educar, como é possível educar, e eu chamaria atenção para uma metáfora, eu acho que eu já estou passando do meu tempo, né? Ou ainda tem 2 minutinhos? Tem uns 2 minutinhos. Só para concluir, o que aproxima, portanto, o vínculo e o compromisso da filosofia com a pedagogia enquanto formação e a política é precisamente isso. Formar é cuidar. Mas para poder cuidar, é preciso que alguém tenha capacidade, competência, em termos de Nietzsche, poder de cuidar de si mesmo. Quem não é capaz de cuidar de si mesmo não pode cuidar do cuidado dos outros. E, para concluir, eu queria, para mostrar justamente como esse tema está presente em Nietzsche todo, me referir a uma passagem de Humano Demasiado Humano, em que Nietzsche vai, referindo-se aos educadores, dizer como é que esses se educam? Como é que eles podem, aqui erziehen significa puxar, né? Como é que eles podem puxar, eles podem adestrar, no sentido de construir uma figura harmoniosa, se eles próprios são tortuosos e curvos? Sendo eles encurvados e tortuosos, aquilo para o que eles vão formar, segundo o seu modelo, são formandos eles próprios tortuosos e curvos. Essa metáfora de uma árvore que não cresce reta, de uma madeira torta da qual não se pode extrair nada, isso é central no idealismo. Isto vem de uma reflexão de Lutero, desta madeira curva, torta, não se pode esculpir nada de reto, isso está presente na filosofia da educação de Kant, e é isso que Nietzsche evoca aqui. Para que você possa esculpir esse material precioso que é o humano, de acordo com uma bela figura, ou seja, de acordo com si próprio, é preciso que aquele que esculpe, ou seja, o escultor, seja ele próprio bem formado. Se ele próprio não é, ele não pode fazê-lo em relação àqueles de quem ele se ocupa. Esta relação, portanto, entre filosofia, cuidado e formação, que é essencial para a filosofia, é essencial para a educação, é essencial para a política, na minha opinião, atravessa a filosofia de Nietzsche, como eu procurei mostrar aqui. E veja, ao referir-se a Sócrates, Nietzsche, nesta sua tarefa de transvaloração de todos os valores, ao mesmo tempo se aproxima de Sócrates e revira Sócrates de ponta cabeça. Muito obrigado, era isso. Acho que passei um pouquinho do tempo. Não, Oswaldo, foi ótimo. Eu quero agradecer a sua participação é muito importante para nós. Nossa, eu realmente estou muito agradecido. Principalmente hoje, eu não sei na sua cidade, mas aqui, região de Goiânia, amanheceu uma chuvinha extremamente gostosa, convidativa para permanecer na cama. E um café às 9 da manhã é um desafio. Mas eu agradeço por você ter aceito essa oportunidade de nós estarmos aqui conversando. Com certeza que você vai ficar no coração aqui dos goianos. Agora eu passo a palavra, então, para o André Itaparica. Oi, bom dia a todos. Queria dar bom dia aos organizadores, dar bom dia ao Wilson, dar bom dia a Giacoia, a Adriana Delbor. Né? O Wilson não comentou, mas minha graduação foi na Unicamp, então a gente convive bastante lá, tanto com Giacoia quanto com a Adriana Delbor. O que quer dizer também que a gente se conhece desde o século passado. Então, agradecer também, dar um alô para Ricardo, né? Já nos falamos um pouco antes, e a Janaína também, que me ajudou nos apuros
eletrônicos, de informática, né? Bem, falar depois de Giacoia é difícil, mas eu vou tentar ver se sobrou alguma coisa para falar ainda sobre o assunto. Eu vou enveredar, o que eu preparei foi pensando em enveredar um pouco mais, né, sobre justamente a concepção de educação no primeiro Nietzsche, e como isso já está vinculado justamente com algo que vai estar presente em toda a filosofia de Nietzsche, que é a relação entre cultura e forma de vida, né? Então, em primeiro lugar, uma coisa que o Giacoia já comentou também, é interessante notar que a experiência de Nietzsche em relação à educação, né, é uma experiência, sobretudo, muito prática, por assim dizer, porque provém da sua experiência como aluno e como professor, né? Como sabemos, ele estudou em Pforta, uma escola bastante rigorosa, na Alemanha, e quando começou a dar aula na Basileia, dava aula tanto na Universidade da Basileia quanto no Pedagogium, como Giacoia lembrou, que seria o estágio final do que a gente chamaria do ensino médio, né? Então, é uma experiência dele como aluno e como professor, e, sobretudo, uma experiência a respeito da filologia, que era, por assim dizer, né, quase uma espécie de conhecimento total que estava envolvido a própria ideia de educação, né? Lembrando disso, né, uma coisa central no papel da educação em Nietzsche, que está presente de forma muito clara, por exemplo, na segunda consideração extemporânea, é uma citação que ele faz de Goethe, né? Quer dizer, o que Goethe diz: não me interessa nenhum tipo de ensinamento que não incentive a minha atividade. Ou seja, o conhecimento tem que produzir uma certo levar para a ação, seja ação pensada intelectualmente, seja ação pensada, né, como uma intervenção na cultura, né? Tanto isso está presente que a própria ideia de extemporânea, que Nietzsche também apresenta na segunda consideração, é muito clara. Ele diz: não me interessa qual seria o papel da filologia se não fosse a de lutar contra seu tempo para tentar atingir um tempo futuro. Então, esse caráter da educação em Nietzsche tem uns elementos que eu quero deixar muito claro, né? Quer dizer, Nietzsche não vê a educação como mero conhecimento, como mera erudição, não é? Mas como uma forma justamente de autocultivo, e o autocultivo dentro de um projeto que nós podemos chamar de um projeto perfeccionista, ou seja, a função da cultura é criar grandes indivíduos, não é? E aí, nesse sentido, portanto, há uma relação muito próxima entre entre educação, Erziehung, e entre cultura, no sentido de Bildung, que justamente traz a ideia de formação, tudo isso que Giacoia já antecipou, né? Traz a ideia de formação, mas a ideia também de cultivo, e no caso de Nietzsche, uma ideia de autocultivo, que nessa época tinha como grandes modelos justamente Wagner, dentro de um projeto de transformação da cultura alemã, e Schopenhauer em sua crítica à filosofia universitária, né? Basta lembrar que Schopenhauer deixava muito claro que era a filosofia dos filósofos e a filosofia dos professores de filosofia, né? E como a importância da filosofia, quer dizer, a filosofia, a educação, a formação, tudo está imbricado com a forma de vida, né? Tem uma passagem da segunda extemporânea, que é o texto que eu vou me basear mais, que Nietzsche fala uma coisa interessantíssima, né? Nietzsche fala: hoje em dia a gente prepara apenas eruditos, né? A gente prepara não para a cultura, mas para uma espécie de conhecimento sobre a cultura, em que a escolha do educando
independe totalmente da forma de vida que ele quer cultivar. Ele diz, ninguém, hoje em dia, tem aquela hombridade, né, dos estoicos, né, que se você quiser estudar o estoicismo, você tem que viver de acordo à Estoa, né? Então, essa ideia de que Nietzsche vai tirar, né, dessa passagem de Goethe é justamente essa. A educação não é uma mera forma de conhecimento, não é um mero acúmulo de dados, não é algo simplesmente técnico, mas algo que deve servir para cultivar o indivíduo, quer dizer, criar, né, fazer esse processo de autocriação, porque, no final das contas, a grande importância da cultura é a formação desses grandes indivíduos. Então, Nietzsche não identifica, né, conhecimento, cultura com conhecimento, e, por outro lado, também não reconhece nenhuma espécie de conhecimento nem cultura que não esteja vinculado diretamente à vida. É por isso que encontramos, por exemplo, na segunda extemporânea, né, Nietzsche pega, quer dizer, estamos vivendo no auge do historicismo. O que é que Nietzsche vai fazer? Nietzsche vai mostrar formas, né, a partir de certas disposições naturais que nós temos, por assim dizer, né, o histórico, o ahistórico, o supra-histórico, são certas disposições, né, de nós nos relacionarmos com a história, porque é um dado fundamental antropológico do homem, quer dizer, a vida humana é uma vida marcada pela memória e pela história, e a grande crítica de Nietzsche é justamente como fazer o uso dessas nossas disposições, quer dizer, para que a história não vire meramente, né, uma disciplina puramente erudita, mas sirva justamente para a vida, ou seja, para essa constituição de um si mesmo, né, ou para esse aperfeiçoamento do indivíduo. Então, esse é o critério que Nietzsche vai dar para a história, e ele vai apresentar, então, 3 formas de história, e cada uma dessas formas, monumental, antiquária e crítica, né, tem vantagens e desvantagens. Mas o que para Nietzsche sobretudo é importante é pensar que o ensino da história é um ensino para a cultura. E como Nietzsche entende o que é essa cultura, essa formação, esse Bildung, né? Há uma formulação também bastante conhecida de Nietzsche, da primeira extemporânea, que ele cita na segunda, que é justamente a ideia da cultura como unidade artística em todas as formas de vida de um povo. Né? É uma expressão, não é, um tanto misteriosa, né? E, né, eu gosto de compreender essa ideia de Nietzsche a partir de certa forma, 3 herdeiros dele que pensaram bastante pela cultura, sobre a questão da cultura, né? O poeta e o ensaísta T.S. Eliot, né? O George Steiner e o Vargas Llosa. Todos eles têm uma ideia muito próxima da ideia de cultura de Nietzsche. E que tipo de cultura? O que é se cultivar? Quer dizer, para Nietzsche, assim como para esses autores, há, de fato, diferença entre homens e diferenças entre formas de cultura. Para Nietzsche existe a alta cultura, e existe a cultura popular. E a cultura, quem deve guiar a cultura como um todo é a alta cultura, porque é ela que apresenta, vamos dizer, os caminhos para desbravar essa ideia de cultura. Mas ela não está desligada das outras formas de cultura. Isso é importante. A unidade
muito grande. Quando a gente diz que é unidade das diversas formas, então a cultura está expressa, né, em todo tipo de expressão de um povo. E essa cultura, né, se houver qualquer tipo de quebra ou qualquer tipo de distanciamento, né, entre a unidade dessas culturas, é o que Nietzsche fala, ocorre o problema, né, da distância que forma em conteúdo. Quer dizer, a cultura deixa de ser uma cultura autêntica, né, e passa a ser uma cultura falsa, forjada, e que Nietzsche vai usar a expressão para isso, a ideia do filisteu da cultura. Né? Então, e por que a cultura tem essa importância para o homem? Justamente que a vida do homem é uma vida essencialmente cultural. Não é? E para que serve? Quais são as grandes expressões, né, da cultura para Nietzsche? Justamente, né, Nietzsche também possui uma forma de esteticismo que permanece durante toda a sua obra. A arte é essa forma, né, de unidade em uma cultura. E por que a arte é importante? Porque a arte justamente nos leva a pensar sobre aqueles problemas fundamentais da nossa existência e que, para Nietzsche, né, a religião e a ciência não conseguem dar conta. Né? Os problemas fundamentais da nossa existência, qual é o sentido dela, como preencher a nossa existência e como dar um sentido a ela. Não é? Ora, isso se dá, então, para Nietzsche, por meio da arte como uma forma superior de nós enfrentarmos, conhecermos esses problemas e, dessa maneira, cultivarmos a nós mesmos. Né? É nesse sentido, né, que Nietzsche vai dizer também, nesse primeiro período, por exemplo, no texto sobre o Patos da Verdade, né, que a arte é mais poderosa do que o conhecimento. Né? E é por isso que Nietzsche, curiosamente, é outro termo, né, que vai ecoar em Eliot, né, que é a ideia de que a arte, não é, como essa forma superior de expressão cultural, é aquilo que faz a nossa vida valer a pena. É isso que dá um certo sentido à nossa vida. E Nietzsche, portanto, só encerrando, não sei quanto tempo eu falei, encerrando, então, por isso Nietzsche tem uma visão muito crítica da educação na época dele. Quer dizer, a educação na época dele, né, por questões também políticas, é um momento de massificação, né, da educação, o que para Nietzsche significaria justamente algo que Jacques também já comentou, a educação voltada simplesmente para o mercado, inclusive naquilo que nós chamamos hoje de humanidades, né? E por conta também desse processo, né, a visão da arte como mero entretenimento, não é? Então, essas são questões que preocupam bastante Nietzsche nesse período, e, curiosamente, só para encerrar, é como se nós víssemos, né, um processo de cada vez mais distanciamento desse sentido e desse modelo de cultura. Né? É interessante ver essa trajetória, porque Nietzsche, de certa maneira, estava apontando que essa ideia de cultura talvez estivesse morrendo. Não é? Eliot, no início do século, no texto dele sobre a cultura, ele já diz, bem, só nós nos perguntarmos o que é cultura já é um sinal de que nós já não sabemos exatamente o que seja. Né? Steiner, né, que por suas leituras era muito próximo, né, de certas intuições da escola de Frankfurt, irá dizer que
a cultura realmente estava virando puramente uma forma de indústria. Né? E Vargas Llosa, no texto dele, que se chama a Civilização do Espetáculo, né, por assim dizer, coloca os últimos pregos no caixão e diz que realmente o que se entendia por cultura até meados do século XX realmente não existe mais. Então, talvez isso tudo seja um chamado também para a cultura e para a educação, talvez para nós entendermos, né, intervir também na cultura e na educação no sentido de criar esse grande ideal de cultura que Nietzsche tinha para nossos dias, né, e, se possível, sem o caráter um pouco elitista que está presente na obra de Nietzsche, mas pegar esse aspecto, vamos dizer, da sua formação individual. Não é? Há um autor que pega muito bem esse aspecto do esteticismo de Nietzsche, um autor querido meu de muito tempo, que é o Alexander Nehamas, que, no fundo, o que ele diz é o seguinte: qual seria a tarefa pedagógica de Nietzsche? Né? Promover uma forma de vida superior. Mas qual forma de vida superior? Nietzsche não diz qual é o conteúdo dessa forma de vida superior. Ele não dá um modelo universal de uma forma de vida superior. Né? Ele dá, por assim dizer, a forma, os valores fundamentais que devem ser, né, cultivados para cada um criar sua própria individualidade e, assim, se destacar como indivíduo, trazer a cultura como algo que te enriquece. Né? Há uma conferência de Nehamas muito bonita em que ele mostra como, a partir de um quadro de Manet, né, ele enriqueceu a si mesmo. Quer dizer, procurou aprender mais sobre aquele quadro, não por interesse puramente erudito, mas como uma forma de auto-enriquecimento, de autocriação e também de autoconhecimento. Bem, muito obrigado. André, nós que agradecemos. Muito obrigado pela sua participação. A sua fala, a do Giacoia também, foram fantásticas, fantásticas. E você merece uma nota 10 pelo tempo. 15 minutos, não, 16 minutos. Eu falo assim, mas vocês podem passar um pouquinho, sem problema. É porque, às vezes, nós nos preocupamos também com a questão do tempo, porque cada um de nós temos as suas atividades, né? Mas, por mim, eu os ouviria amanhã inteiro. Mas, como nós temos limitação de tempo, eu vou passar agora para a Adriana. Adriana, a palavra está com você. Bom, eu quero, então, agora, nesse momento da minha fala, iniciar cumprimentando quem chegou depois, né? Mas agradecendo por ser uma manhã de sábado na qual as companhias são bastante agradáveis, né? Então, agradecer pelo convite que o Wilson me fez, pela organização do encontro, que a gente sabe que são sempre muito trabalhosos, então agradeço na pessoa da Janaína essa possibilidade de estar aqui com vocês. É muito bom é sempre muito bom, né, a companhia do Giacoia, do André, do Ricardo, da Carmelita, tem orientando os meus aqui, o Guilherme, a Patrícia, tem a Ana Siqueira, os alunos queridos, né, o Hércules, José Leonardo, o Vinícius, enfim, são muitas pessoas que estão à distância, mas que só de ver o rosto aqui já diz das boas companhias, né?
Eu agradeço também a presença e a escuta das pessoas que algumas eu reconheço, acho que eu já devo ter visto em encontros na Faculdade de Educação. Agradeço muito pelas boas companhias nesse momento, do sábado de manhã chuvoso. Wilson, como eu já pedi antes, eu reforço, por favor, se passar do meu tempo, me avise com um pouquinho de antecedência para eu concluir, porque eu me animei demais e não quero também, em função disso, prolongar demais a minha fala, né? Eu tentei focar bastante no título que você sugeriu, né? O martelo de Nietzsche, a desconstrução na perspectiva pedagógica. Vamos ver se eu consegui manter o foco, apesar de ter aqui inserido vários temas e não ter respeitado a sequência no qual esses temas aparecem, né, na obra do Nietzsche. Eu trouxe temas de vários períodos para tentar conversar um pouco a respeito do movimento, né, que o martelo faz. Mas também pensando esse tema de uma perspectiva que eu sempre uso muito esse óculos, né, para os estudos do Nietzsche. Lembrando, esse tema, o Nietzsche como filósofo da cultura, foi um tema que fez parte do meu doutoramento, orientado pelo Giacoia, na Unicamp, e é sempre um óculos que eu ainda tenho, né, permanece bastante em mim, nos estudos de Nietzsche, porque por enxergar, né, no Nietzsche um filósofo cujas as análises feitas e conceitos criados, elaborados, perpassam uma preocupação dele com as formas de vida elaboradas pela humanidade, né, como que nós construímos um mundo e construímos a nós mesmos, ou deixamos de fazer isso, né, as formas de vida, de relação com a vida, ou uma desvida, né, que a humanidade é capaz. E o martelo de Nietzsche, nisso tudo, né, eu fiquei me perguntando a respeito da importância da gente pensar nos movimentos feitos por esse instrumento, né, essa metáfora, também pensando como uma metáfora, um martelo como um instrumento que, se a gente tende a pensar como um instrumento que destrói, que quebra, é muito importante pensar num outro movimento, que é o que bate para desconstruir, mas é uma desconstrução tendo em vista novas construções. Então, não se trata de um instrumento destruidor, mas de um instrumento cujo movimento se deve a abrir espaço e lidar com o material que já existe para que se dê novas construções. Mas, pensando isso na perspectiva pedagógica, a desconstrução na perspectiva pedagógica, que é o tema dessa fala, né, é impossível, então, a gente não pensar na escola como uma instituição política, uma instituição das sociedades, para que aquilo que já foi construído seja mantido. Então, a escola é uma instituição do Estado, por meio da qual a educação precisa se dar para que a gente ensine a respeito do mundo, do que a humanidade já fez, da história
da linguagem, dos conteúdos, né, que fazem parte das construções da sociedade. E se é assim, como poderia, então, a escola, a educação, aceitar o movimento do martelo? Porque, a princípio, a escola, por meio da educação, não só a escola, as outras instituições da sociedade, todas as instituições da sociedade, né, a família, a igreja, as relações, elas, a princípio, por serem instituições da sociedade, deveriam, então, manter as construções, né, zelar das construções. Eu acho que a Hannah Arendt fala muito bem a respeito disso, desse zelo pela cultura, o zelo pelas construções, que é um papel da educação. Mas, então, como que esse movimento do martelo poderia ser aceito, adotado na perspectiva pedagógica, já que a educação é o meio pelo qual a gente passa adiante o que a humanidade já fez, né? A gente ensina aquilo que nós já construímos e ampliamos, né, o campo de acesso a essas construções. E aí, nesse sentido, eu não vou falar, não dá para focar só nisso, né? Mas eu acredito, eu indico os escritos do Jorge La Roça, porque eu vejo eu enxergo bastante Nietzsche no que ele escreve, né? Principalmente no livro A Pedagogia Profana, Danças, Piruetas e Mascaradas, né? Aqui no Brasil, traduzido pela editora Autêntica. Eu enxergo bastante Nietzsche ali naqueles escritos e deixo essa indicação, né, de leitura para quem ainda não fez essas leituras, acho que vale muito a pena fazer. Mas, voltando então para o Nietzsche, filósofo da cultura, um Nietzsche que avalia, a meu ver, os elos e as oposições, né, um movimento paradoxal, ininterrupto, né, entre cultura, política e formação. E em 2013, eu ministrei uma disciplina a respeito disso, e aí eu deixo outra indicação de leitura, porque já na época, também inspirado pelos estudos do Nietzsche, né, eu já estava bastante ocupada com a avaliação como procedimento do trabalho de ensino e de aprendizado, né, constante na filosofia. Então, os textos escritos pelas estudantes e pelos estudantes já enfrentavam esse movimento de ser avaliado para poder ser alterado e não ser uma escrita que a gente faz para ganhar uma nota, um conceito e ganhar um título, uma aprovação, uma reprovação, né? E aí, sempre eu recomendo que os estudantes e as estudantes tenham essa relação com o próprio texto, né? Como uma elaboração daquilo que estão pensando, um modo de aprender. E a Carmelita, que é a minha amiga, minha colega de trabalho, mas que naquele momento me colocou numa situação muito difícil, que foi trabalhar com ela, né, dentro da sala de aula, e ela naquele momento era a estudante, né, e foi uma situação para mim bastante nova. Mas ela fez um texto que trata bastante, que conseguiu sistematizar muito do que a disciplina trouxe, né? E aí ela publicou, ela seguiu essa ideia, né, do texto como algo próprio, algo seu, que diz respeito ao que está sendo aprendido, né? E aí ela publicou na revista Inquietude, o texto se intitula Nietzsche, a cultura
e a formação de si, da arte do estilo à arte de tornar-se quem se é. Está na revista Inquietude, no volume 5, número 1, foi publicado no primeiro semestre de 2014. E a respeito desses elos e oposições entre cultura, política e formação, que eu vejo a tensão assim, a tensão percebida por Nietzsche e uma tensão que ele escreve bastante sobre isso em vários momentos, né? Que é a necessidade que a sociedade tem de uma política que preserve o que foi criado, mas o Nietzsche escrevendo a respeito da necessidade de formação de si. A educação cuidada pela sociedade a partir das instituições, principalmente a instituição de ensino, mas familiar também, e como, então, é possível a humanidade seguir adiante na construção de cultura, se o que ela tem são as instituições que oferecem aquilo que já foi feito, cuidam daquilo que já foi feito. Como que a gente pode escapar disso? De precisar receber, precisar respeitar e dar seguimento ao que já foi criado, né? Não sermos os destruidores irresponsáveis de tudo isso, mas como pode, então, a humanidade continuar sendo artista, criador de cultura e de si mesmo? Então, essa é uma questão que eu enxergo bastante nas obras do Nietzsche, em vários momentos, né, da obra, né? E aí eu insiro a ideia de transvaloração dos valores e a transvaloração sendo possível também por causa do movimento do martelo, por causa de um toque bastante forte naquilo que já foi feito, para que aquilo que já foi feito seja enfrentado, e, sendo enfrentado, dê espaço para as novas criações, né? É nesse sentido que eu estou inserindo aqui a transvaloração. A transvaloração seria, então, o resultado desse movimento do martelo. Mas quem é capaz de promover, né, de manusear o martelo, né, de modo que isso seja uma atitude responsável, que não seja meramente para a destruição de tudo, né? E em Crepúsculo dos Ídolos, na parte 5, quando Nietzsche escreve num capítulo intitulado O que falta aos alemães, e isso compõe a crítica que Nietzsche faz à cultura, aquilo que é a humanidade da sua época, como que lida com a vida, como que constrói ou deixa de construir cultura, né? Ele escreve que os educadores, da necessidade dos educadores seguirem o processo de serem educados, que estejam sempre num processo de formação, mais de formação de si mesmo, uma vez que também são formados pelas instituições que visam a preservação do que a humanidade já fez. E aí, nesse sentido, que eu vejo ele usando o termo, que sejam espíritos fortes, superiores, nobres, provocados a cada momento e provocados pela palavra e pelo silêncio. Eu acho bastante interessante o uso a recorrência a essa ideia de provocados pelo silêncio, né? Não só pelo palavrório, pela fala, por aquilo que é meio para passar adiante as construções, né? Muito diferente dos doutos grosseirões que ginásios e universidades hoje oferecem aos jovens como ama de leite superiores. Então, há uma contraposição entre aquele que alimenta a partir
se preservar, para a adaptação da vida se ocorrer. É isso que eu vejo como a ama de leite, os doutos grosseirões que ginásios e universidades oferecem para os jovens, né, como a ama de leite superiores. Então, as condições para adaptação ao mundo, mas, ao invés disso, que os educadores sigam sendo educados, tenham as suas condições de seguirem educados, né? Seguirem se educando. E isso diz respeito à formação de si, uma formação que não é dada, não é limitada pelas instituições sociais, mas que também não se aparta, né? Não tem um outro mundo onde isso possa ocorrer, é nesse terreno mesmo, mas isso também não diz respeito ao que, como atualmente a gente costuma ouvir, fazer um investimento em si mesmo, né, pagar mais cursos, sempre algo que está enredado por questões econômicas na formação. Então, não tem nada a ver com isso, o que em Nietzsche é considerado formação de si, né? Mas eu enxergo muito mais como transpor aquilo que cada um já transpor aquilo que já somos, aquilo que foi necessário para a gente, né? Foi necessário a cada um, aquilo que é necessário que sejamos, tendo em vista aquilo que a sociedade requer de nós, de cada um de nós, né? Então, uma mulher ideal, o que é ser uma mulher ideal, o quanto as instituições de todas as ordens nos ensina isso, né? O que é uma pessoa ideal, né, com uma profissão, sendo bem-sucedida, a pessoa trabalhadora, né, que tem renda e gera renda, uma pessoa que constrói uma família nos moldes do que a sociedade de cada época considera a família ideal. Então, todos esses aprendizados as instituições oferecem, deveriam oferecer, cobram, né? E, de muitos modos, nós precisamos atender a isso, né? Porque são esses os parâmetros que nos avaliam. Então, a adaptação de cada um no mundo tem a ver com o quanto a gente aprende esses ideais. Bom, e como a formação de si pode, então, se dar, se a gente tem que aprender muito bem todos esses ensinamentos, né? E tem uma ideia que o Nietzsche traz em alguns momentos, né, da filosofia dele, no início, no período do nascimento da tragédia, mas também esse tema se repete em alguns outros momentos, que é o pathos da distância. Então, a quem é possível, quando é possível, ser mobilizado por um distanciamento, que é um distanciamento extremamente saudável daquilo que devemos ser para tornar-se. E isso Nietzsche atribui ao espírito nobre, que a gente, infelizmente, tem uma leitura mais corrente, que é enxergar nesse termo nobre algo que tem a ver com classe social, mas não é nesse sentido que o tipo nobre aparece na filosofia do Nietzsche, né? O nobre como alguém que é capaz de distanciar-se daquilo que diz respeito ao outro, né? Que é aprovado pelo outro, que é a pergunta, como será que o outro quer que eu faça, o que será que o outro, sociedade, exige, né? Então, esse distanciamento dessas demandas sociais, que são compreensíveis do ponto de vista de uma sociedade,
mas que, enquanto elaboração de cultura, será sempre uma perda, porque não há novas... manter-se preso a essas demandas, a essa exigência, não possibilita novas elaborações. E o Estado, o Nietzsche, na genealogia da moral, traz essa ideia do Estado como uma mola de ferro que impulsiona um processo social. E a escola é uma peça dessa mola de ferro, né? E para que esse movimento dessa mola de ferro, que está sempre impulsionando um processo social, se depare com outro movimento, né? É aí que eu vejo a importância da formação de si, da construção de si. Mas sempre a gente precisa pensar que a sociedade é o terreno desta vida regulada pela própria sociedade. Então, a nossa vida está sempre nesse terreno. Então, por isso que é sempre um movimento difícil, né, e paradoxo, porque a sociedade exige adaptação, enquanto que essa ideia da formação de si significa uma pessoa que não se rende tanto assim a essa adaptação. E é nisto que, então, eu enxergo a relevância... Oi, Wilson. Adriana, vamos encerrar em 1 minuto, aí depois nós discutimos faltando. Claro. Aí você complementa. Sim, claro. Então, é aí que eu vejo a relevância dessa ideia nietzschiana da elaboração de si mesmo, que não é algo fora, apartado da sociedade, das construções já erguidas, né? E enxergo o papel do conceito, da ideia de Nietzsche de transvaloração dos valores, que é essa capacidade de avaliação dos valores que nos moldam, como que nós avaliamos os valores, pesamos esses valores, já que já são valores, né, já são pesos, né, e isso em função de um cuidado indispensável para não ser apenas moldado. Então, enfrentar esse movimento de ser moldado, sem a gente não tem a chance de não ser adaptado, né? Isso seria uma dor maior, né? Não dá para não ser adaptado, mas, ao mesmo tempo, como lidar com esses moldes sem se tornar tão moldados? É aí que eu enxergo a avaliação dos valores, né? O que é um elemento da transvaloração dos valores. E aí, sim, eu vejo a importância do martelo, que bate para que novas elaborações ocorram, e essas novas elaborações são a partir daquilo que já foi criado. É um ponto de partida. O que já foi criado é ponto de partida e não algo a ser desperdiçado e desprezado. Bom, por enquanto é isso. Não sei se eu consegui aqui organizar um pouco de tudo o que eu tinha pensado para esse título que você deu para essa mesa. Obrigada, Wilson. Adriana, eu que agradeço, nós agradecemos a você, o grupo, tanto o nosso grupo de pesquisa quanto o núcleo aqui da Faculdade de Educação, e a sua apresentação também foi fantástica. Eu vou passar agora para os comentadores, que é o Ricardo e a Janaína, e eles têm 5 minutos para fazerem as considerações rapidamente e deixar uma questão. Essa questão pode ser para os 3, e qualquer um de vocês podem se sentir depois na liberdade de respondê-la. Mas antes eu quero cumprimentar a Joanita, que deixou uma mensagem aqui lá de Portugal. Seja bem-vinda, Joanita. Os portugueses, nós temos uma parceria muito boa com vocês há muito tempo. Eu mesmo organizei um livro, Reflexões sobre o Método, e teve a participação do Carlos Nogueira Fino, lá da Madeira, não sei se você conhece. E tem a Custódia também aí de Portugal, que sempre participa dos nossos encontros russoístas. Bom, eu recebi várias mensagens também de pessoas que não conseguiram entrar e outros que estão entrando agora. Então, os que conseguiram agora, fiquem à vontade, sejam bem-vindos. E a todos, podem colocar questões também no chat. O meu orientando, o Anderson, está de olho
e ele vai nos ajudar nessa parte. O Anderson, a Janaína e os demais que fazem parte do nosso grupo, o Hércules, a Ana Maria, a Lorena, eles são o que o José Nicolau Heck, que foi meu professor aí na FAFIL, ele sempre dizia, ele falava que os alunos e os orientandos dele eram macacos de auditório. Para onde ele ia, eles tinham que ir também. Bom, Ricardo, você, Janaína, pode começar com o Ricardo. Certo, muito obrigado então, Wilson. Mais uma vez eu quero te parabenizar pela iniciativa da organização, agradeço também a Janaína e espero que a gente possa estreitar os laços, né, do seu grupo de pesquisa, também do núcleo de pesquisa NIT, da Faculdade de Filosofia, coordenado por mim e pela professora Adriana. Cumprimentar uma vez mais amigos queridos, né, de longa data, professora Adriana, o professor André, professor Giacoia. Quer dizer que a minha função é bastante gratificante em poder fazer algumas questões. Então, objetivamente, eu pensei em uma questão mais específica, talvez para as pessoas que estão acompanhando, que têm um interesse mais direcionado para a filosofia de Nietzsche, e uma questão talvez mais ampla para que a gente possa contemplar também aqueles que estão interessados no tema, tá? Então, em relação à primeira questão, tentando tangenciar um pouco as três falas, né, eu gostaria, em primeiro lugar, de lembrar de uma carta importante e até onde eu conheço pouco discutida de Nietzsche para o conselheiro universitário da Basileia, o Wilhelm Wieser. Essa é uma carta de 1871 e é a famigerada carta onde Nietzsche solicita, vocês vão se lembrar, a mudança da cátedra de filologia para a cátedra de filosofia, que havia entrado em vacância pela mudança de Gustav Teichmüller para a Estônia, foi ensinar em Dorpat, né? Pois bem, né, essa carta é um registro curioso dentre as diversas vozes de Nietzsche, porque Nietzsche precisa utilizar ali de um certo tom de sinceridade, né, e pouca performatividade, como é de costume nos seus textos, uma vez que ele tem um intuito muito específico de candidatar-se a uma vaga, tá? Eu vou ler um trechinho para vocês, são 3 linhas, a tradução é minha, tá? Ele diz assim, veja, para o conselheiro: na verdade, foi apenas por acaso que não fiz meus planos universitários em filosofia desde o início. O acaso me negou um importante e verdadeiramente estimulante professor de filosofia, o que não foi o caso de nós 3, que tivemos professor de filosofia como Oswaldo Giacoia. E ele diz, o que não é surpreendente, dada a atual constelação de condições filosóficas nas universidades. Tá? Bom, a gente sabe que esse pedido foi recusado pelo Conselho Universitário da Basileia. À época, e sobretudo se comparado à produção do Teichmüller, que havia deixado a cadeira de filosofia, de fato, Nietzsche não se apresentava como um filósofo pelas publicações, então parece que o Conselho não titubeou ao recusar, né? E por mais que a gente possa subscrever essa afirmação de um verdadeiro estimulante professor de filosofia, me parece um pouco exagerado pensar em Nietzsche como aquele que não possuiu um verdadeiro estimulante professor de forma geral, né? Já que o tema aqui é uma aproximação com a educação. Lá na Extemporânea, que o professor Giacoia citou, Nietzsche, de alguma forma, estabelece essa relação performatizada, né, com um grande mestre, Schopenhauer, e nos dá a impressão de que Schopenhauer, então, seria o mestre esperado, o mestre filósofo esperado, mas a verdade, a gente sabe que Nietzsche teve, sim, um grandíssimo mestre, importante para a sua formação, para o reconhecimento de um doutorado honoris causa e para a indicação para uma cátedra que foi Friedrich Nietzsche. Então, assim, ele pode não ter tido um professor de filosofia,
mas ele teve, sim, um grande professor, um grande mestre, né? E me parece que, como vocês bem lembraram, a relação do Nietzsche, aluno e professor de filologia clássica, define em muito o modo como ele entende a educação, e propõe algumas, enfim, observações e posições, né? Tanto é que é quase proverbial, em discussões sobre Nietzsche, a famosa afirmação do Etiomo, porque escrevo livros tão bons, onde Nietzsche diz que gostaria de ser lido como os filólogos de outrora liam o seu Horácio. Então, se a gente não tem, por exemplo, uma teoria mais prescritiva, como observou a Adriana e o Giacoia, sobre o professor, o aluno, certamente nós temos em Nietzsche indicações valiosas desse ideal de educação quando nós analisamos a imagem ideal, por exemplo, do leitor, né, com a qual Nietzsche está às voltas desde sempre, né? O André Itaparica escreveu um livro excelente sobre o estilo de Nietzsche, o modo como a preocupação com o estilo, famosa frase de Nietzsche, escrever melhor significa pensar melhor, né? Como o estilo e um ideal de leitor atravessam mesmo o seu ideal de educação. Então, a minha primeira pergunta mais específica seria essa, né? Do que nós depreendemos do Nietzsche, filólogo, aluno e professor de filologia, para pensar essa questão das marteladas e tudo. E a segunda questão, um pouco mais genérica, acho que atravessa um pouco a fala da professora Adriana e do professor Giacoia, quando tratam de temas, por assim dizer, de um grande campo semântico que envolve essa discussão. Porque, é claro, alguém que vai pesquisar a educação em Nietzsche, talvez inicie pelo procedimento trivial de buscar na sua obra ocorrências desse termo, Erziehung ou Bildung, formação, educação, e extraia daí textos possíveis, fontes primárias. Mas há um enorme campo semântico envolvido nessa questão, né, que nos ajuda a entender as suas posições. Eu queria talvez perguntar para vocês quais outros conceitos, noções, ou mesmo personagens, como Zaratustra, o mestre da antidoutrina, né, poderiam ser importantes para a gente compreender isso. Eu havia programado essas questões, mas queria reagir ainda a um comentário do professor Oswaldo Giacoia, considerando essa dissonância em torno da imagem do martelo, né, professor? Tanto do martelo de destruição, da construção, quanto do martelo do diapasão, de se poder afinar e tocar os instrumentos. Pensando numa discussão um pouco mais aguerrida, ali por volta da ideia de polêmica da genealogia da moral, parece que há uma denúncia muito radical sobre uma série de pré-concepções que nos impedem mesmo de pensar, né? Por exemplo, como eu consigo, de fato, pensar num ideal de cultura, de cultivo de si, se eu estou preso aos velhos ideais, aos velhos ídolos da metafísica, como Deus, alma, vida futura? Será que a gente consegue pensar, né, efetivamente, se ainda nós, se para pensar, nós nos valemos desse mesmo vocabulário, dessa mesma gramática, né? Então, assim, acho que são questões para vocês reagirem na medida em que acharem interessante, e eu agradeço o convite. Obrigado, Ricardo. Nós vamos fazer a problematização e as questões em conjunto. Eu passo para a Janaína, aí depois retoma para vocês, vocês podem responder na mesma sequência. O Oswaldo, depois o André, depois a Adriana. Tá bom? Janaína. Então, eu cumprimento o Wilson, agradeço a oportunidade, cumprimento a professora Adriana, a professora Oswaldo Giacoia, o professor Ricardo, o professor André e os demais ouvintes também. A minha pergunta, aliás, eu tinha aqui até várias perguntas, mas é a ideia de que se o Nietzsche poderia ser considerado a partir dessa questão
desse plano pedagógico proposto por ele e da insatisfação que ele tinha em relação ao ensino à época, diante das questões históricas envolvendo proposta na educação, né, o estudo histórico, principalmente, porque o Nietzsche, ao que parece, ele afirma que estavam formando repetidores, né, não estava vendo ali estava vendo, na verdade, uma fossilização do ensino, porque não havia nada novo, você estudava sempre mais algo relacionado ao passado, e diante disso, dessas insatisfações, e também relacionada a isso, eu tenho a seguinte pergunta: se eu poderia considerar Nietzsche, a partir disso, um reformista dessa questão pedagógica do ensino, diante das propostas que ele fez relacionadas à cultura, à arte, e também como que a educação poderia ser utilizada, isso é um pouco até acho que alinha com a pergunta que o Ricardo fez, professor Giacoia, como que a educação poderia ser utilizada para romper com valores morais na escola, como que isso poderia ser feito? Essas são as questões. Ok, Oswaldo, André e Adriana, vocês têm 5 minutos cada um. Bom, nesse espaço de tempo realmente fica bastante difícil, mas eu vou tentar, então, primeiro, a questão da filologia e o papel da filologia no conceito de formação, de cultivo, de cultura, que foi um dos pontos fundamentais que o André tocou, magnífico. Não vou falar sobre isso, certamente o André já disse o essencial a esse respeito. Então, nesse tempo curto que me resta, eu vou me limitar a um aspecto que foi ressaltado tanto pelo Ricardo quanto pela Janaína, na questão de como pensar um pouco melhor essa concepção de educação ou de formação que está presente na filosofia de Nietzsche. Aqui também eu vou me apoiar um pouco naquilo que o André disse. Não se trata de definir um conteúdo, né, como é que se procede do ponto de vista material, qual é o conteúdo desse projeto, de um cultivo de si, né? Mas algumas pistas estão presentes na filosofia de Nietzsche e são muito importantes para justamente compreender o modo de funcionamento desse cultivo de si, essa abertura de condições de possibilidade para o encontro da verdadeira singularidade. E eu vou tocar aqui num ponto que é muito, digamos, difícil, porque ele é, digamos, polêmico e ele costuma provocar muita crispação. A questão da excelência no Nietzsche, a questão, digamos, do célebre elitismo nietzschiano ou da aristocracia nietzschiana. Eu vou fazer uma menção, eu sei que esse é um tema muito complicado, mas acho que vale a pena a gente recordar um ponto que vai nos colocar diretamente em conexão com a pergunta tanto do Ricardo quanto da Janaína a respeito de ruptura, reforma, etc. E também esse ponto a Adriana deixou destacado, por isso eu acho que ele pode realmente aglutinar uma série de preocupações. Na genealogia, no Além de Bem e Mal, Nietzsche escreve como título de um capítulo o que é nobre, ou o que é aristocrata. E é interessante acompanhar o percurso, o modo como é organizado e construído esse capítulo. Há uma primeira pergunta, o que é nobre? E depois há uma pergunta que é feita no final, que é o que é nobre hoje? O que significa nobre hoje? Então, Nietzsche tem o cuidado de mostrar que um mesmo termo, nobre, vornehm é a palavra que ele usa em alemão e que a gente traduz por nobre, já não designa, quer dizer, tem, digamos assim, camadas
sedimentos semânticos, e o que ela poderia significar para nós hoje. Isso Nietzsche está escrevendo, obviamente, no século XIX, na aurora do século XX, mas com a precisão de um sismógrafo que detecta com muita sensibilidade questões que são nossas hoje ainda, ou antecipa questões que são nossas hoje ainda. E, de novo, a resposta que ele dá, eu acho que serve de indicativo para nós e permite compreender bastante bem o que ele pensava por educação enquanto cultivo, porque Erziehung, formação, educação, tem também o sentido em Nietzsche de cultivo na acepção de elevação, promoção. E é muito interessante isso, porque existe a possibilidade de, ao educar, elevar ou rebaixar. E não é preciso aqui a gente assumir nenhum compromisso substancial com algum conteúdo específico, mas a gente tem formações históricas, tipos que a história oferece e que nos permite uma certa possibilidade de comparação, um certo jogo comparativo que nos mostra se nós elevamos ou se nós rebaixamos. Tá? Então, nesta pergunta que Nietzsche coloca para si mesmo, enquanto filósofo e enquanto educador, no sentido que eu tentei explicitar na minha intervenção, e ele diz: a alma nobre tem respeito por si mesma. Este elemento eu acho absolutamente fundamental. A possibilidade, onde se reconhece para nós hoje o significado da nobreza, ou o significado da aristocracia, ou a excelência, nesse sentido nietzschiano, né? É justamente na possibilidade de que alguém possa respeitar-se a si mesmo, ou seja, ter uma atitude de reverência em relação a si. Ehrfurcht é o termo que o Nietzsche usa. Ora, aqui nós somos confrontados com uma espécie de parâmetro, ou de instrumento de medida, que nos permite vislumbrar aquilo para o que uma educação pode formar. Para uma alma, ou seja, para uma pessoa que seja capaz de, perante si mesmo, respeitar-se. Isto, Janaína, é possível na exata medida, e aqui em que este si mesmo vem à tona. E Nietzsche não faz outra coisa do que mostrar como ele próprio veio à tona. E quando eu chamo aqui algumas figuras, Schopenhauer ou Sócrates, etc., eu quase ecoo o que Nietzsche vai dizer. Olha, são equívocos. Tudo que eu falei sobre Schopenhauer em 1873 foi um equívoco sobre o que eu entendo por filósofo. O que eu falei sobre Wagner era de mim, que eu estava falando como artista. E veja, Sócrates é o personagem mais ambíguo na filosofia de Nietzsche. O mais carregado de significado. E eu queria aproveitar aqui um ponto que o Wilson mencionou aqui, assim, na saudação que ele fez aos nossos colegas lusitanos, Rousseau. Eu convidaria vocês, nessa manhã de sábado, a ler O Crepúsculo dos Ídolos, a figura de Rousseau. Outra imensa ambiguidade no pensamento de Nietzsche. Então, é justamente nesta relação, Janaína, visceral com aquilo que nos forma, é que a gente pode chegar a ser alguma coisa parecida com si próprio. Mesmo porque este si próprio, o que ele seria como
o granito de fato, como diz Nietzsche, é sempre alguma coisa inapreensível para nós. Mas é justamente no atritamento sério com aqueles que nos formaram é que a gente vai descobrindo algumas pistas a respeito daquilo que, eventualmente, nós somos. Aquilo de que nós não temos vergonha. Ou, como Nietzsche vai dizer na Gaia Ciência, o signo da verdadeira maturidade é poder não se envergonhar de si mesmo. Eu acho que, bom, era isso que eu queria dizer. Ótimo. Enquanto eu passo a palavra para o André e a Adriana responderem ao Ricardo e a Janaína, eu pediria ao Oswaldo Jacóia para dar uma olhada aí no chat. Tem uma pergunta direcionada para você, do Gustavo Henrique. Tá? Enquanto eles respondem, você vai lendo e, se der tempo, elaborar uma resposta para o Gustavo. André, com você. Oi, ok. Obrigado pelas questões. Bem, nós estamos falando aqui, a gente podia dividir, sobre a pergunta do Ricardo, né, dividir entre o que seriam os professores de Nietzsche, né, no sentido mais trivial da palavra, os mestres de Nietzsche, por assim dizer. Né? Você citou, né, nós podíamos citar, por exemplo, Schopenhauer e Wagner, que, como Giacoia bem lembrou, Nietzsche vai dizer, eu estava falando de mim o tempo todo, que seriam os grandes ideais de Nietzsche, os grandes mestres de Nietzsche, que, na verdade, depois ele reconhece que ele estava falando muito mais de si mesmo, né? E tem, além do Nietzsche, né, Ricardo, tem também o Burckhardt, que também teve um papel muito importante, né, inclusive sobre a visão de cultura que Nietzsche tem. Essa visão de cultura, inclusive, né, o Burckhardt, como a gente sabe, né, era um entusiasta do Renascimento, né, tudo que aconteceu depois da Revolução Francesa não é algo tão como Nietzsche, ele não era muito simpático, né, ao que isso pode ter representado. Mas você citou uma coisa importante, quer dizer, por que Nietzsche queria sair da filologia? Né? Porque a filologia virou justamente uma disciplina extremamente especializada, né? Em que você discutia partículas, termos específicos, e estava pensando, né, uma cultura como um todo. E a cultura que Nietzsche pensa, e a forma de educação que Nietzsche pensa, outra coisa interessante, que Nietzsche fala o seguinte, né? Quer dizer, é uma ideia de cultura, né, e de educação para a humanidade, né, que naturalmente ele pega isso de Schiller, né, das cartas de Schiller. Mas qual a ideia quando ele fala, por exemplo, os filólogos tinham que ler, como os gregos liam seu Homero? É a ideia de que não havia uma cisão entre a educação e a cultura entre os gregos. Não é? E essa espécie de patos, por assim dizer, que Nietzsche quer retomar. Não é? Isso que eu falei sobre a segunda questão. Bem, os conceitos relacionados à educação em Nietzsche são esses todos que a gente comentou, né? Patos da distância, cultura, formação, e a grande questão é como interpretar esses conceitos, mas uma coisa eu acho que todos concordam, todos esses conceitos estão envolvidos em uma certa forma de cultivo de si. Não é? Nietzsche, às vezes, exagera um pouco quando ele dá a entender, o perfeccionismo dele, por às vezes, ele dá a entender que toda a cultura, não é, existe para a formação do gênio. Não é? É nesse sentido que eu quis dizer que talvez né, esse aspecto um tanto datado de Nietzsche, né, que não inviabiliza nem nega de forma nenhuma a riqueza do que ele pensa sobre cultura, podia ser assim repensado. Né? E sobre o que a Janaína perguntou, Nietzsche, de fato, não sei se seria seria um reformista no sentido, mas sobretudo um crítico, né? É um crítico ao tipo de
educação que ele estava vendo, né, que estava começando a se formar, que era uma educação muito mais voltada para a técnica e para o mercado. Não é? Como a escola, né, pode se contrapor a isso, aí levanta uma questão muito, muito importante que a Adriana colocou, que é a seguinte, né? Como compreender a escola, tanto em seu papel, vamos dizer, conservador de uma tradição, quanto no seu papel emancipador? Não é? Eu acho que a resposta de Nietzsche é justamente essa, né? Você mantém uma tradição não apenas a reproduzindo, mas tendo uma relação emancipatória com ela, né? Ou seja, a educação pode ser vista em Nietzsche como uma emancipação, né, a partir do momento em que justamente você estuda os conteúdos, né, para construir algo novo. Né? Quer dizer, você mantém a tradição, que deve ser mantida, né, mas essa tradição existe justamente para você criar uma nova tradição. Né? Uma concepção, inclusive, bastante moderna, presente em Nietzsche, né? Que é sempre essa projeção para o futuro, né? Que é a marca da modernidade. Então, nesse sentido, mesmo Nietzsche... Burkhardt achava Nietzsche moderno demais, na verdade. Que aparentemente concordasse com Burkhardt, né? Na verdade, para Burkhardt, Nietzsche já era moderno demais. Era isso. Ok, Adriana. Novamente, controla meu tempo, Wilson, porque 5 minutos vai ser, assim, de bem menos do que eu acho que talvez eu misture um pouco aí as perguntas, as questões, a questão feita pelo Ricardo e pela Janaína. Quando o Ricardo menciona coisas que aparecem no decorrer, né, dos escritos de Nietzsche, que talvez não, que tenham mesmo esse pé no aluno e no Nietzsche como aluno e professor de filologia, né? Isso me veio imediatamente à cabeça a recomendação do Nietzsche para um leitor que consiga entendê-lo, né? Um leitor que consiga levar a sério aquilo que ele escreve. E nessa recomendação aparece muito a ideia da digestão, e de uma digestão lenta, e com um movimento muito lento, né? Por isso a comparação com as vacas, com aquilo como que funciona o estômago, né? O aparelho digestivo da vaca, que não tem nada a ver com o nosso, né? Então, é uma metáfora, né? Algo para se pensar, né? Ao invés de digerir rapidamente, né? De já ir direto para o estômago e absorvido, e aquilo que não é absorvido ser eliminado, né? Seria outro movimento necessário, que é o retorno daquilo que veio para dentro, para novamente ser mastigado, e várias vezes esse movimento repetido, né, várias vezes, que é a capacidade de ruminar, né? Então, isso, eu acho que essa figura, né, trazida por Nietzsche como recomendação, né, de como seria, o que seria necessário para compreender
o que o Nietzsche escreve, né? Então, eu acho que, Ricardo, foi isso que, uma das coisas que me veio à mente quando você diz, não, mas pode ser que tenha algumas recomendações em relação ao ideal de educação, né? E aí nisso eu já entro no que a Janaína pergunta, porque se esse movimento do lento, ao invés de tomar algo que é ensinado como uma verdade absoluta, são construções humanas para as quais que devem servir para que essa continuidade da criação, da elaboração, siga se dando. Então, para isso, algo não pode ser absorvido imediatamente, né? E nesse sentido, não tem nada que no Nietzsche fosse reformista, conservador, né? Quando você pergunta como que os valores morais na escola são enfrentados, eu acho que a filosofia do Nietzsche nos dá a chance de lidar com como que esses valores morais e todas as construções não são verdades absolutas. Não é que não existe verdade, não é que a gente não tenha um terreno para pisar, não exista nada, seja um niilismo, não tem nada a ver com isso. Mas o fato de não ser verdades absolutas, né? Isso tem a ver com modo de ensino, atuação dos professores, dos estudantes, né? A gente não consegue, primeiro, transformar a concepção do rápido, do imediato, que é essa que nos mobiliza, que é essa que está instaurada entre nós. A gente não vai primeiro transformar isso para conseguir uma outra perspectiva do lento, né? Que é a necessária para a filosofia, para o pensamento, para as construções, né? Mas, ao mesmo tempo, não ceder aquilo que se apresenta como verdade absoluta é um movimento que se mostra, né? Que se dá a partir de uma atuação, né? De uma performance. Então, eu acho que nisso a filosofia do Nietzsche contribui e, repito, né, eu acho que o Larousse entendeu bastante isso, escreve bastante sobre isso. Bom, vou parar por aqui. Obrigada. Obrigado, Adriana. Enquanto o Oswaldo Giacoia responde aquela questão que foi feita para ele, eu pediria a Adriana para ler uma questão que foi feita pelo Vinícius, diretamente para você, está no chat. E eu pediria você também para ler a da Lorena e tentar responder ambas as questões. Pode ser? Enquanto você lê, Oswaldo, com você. Wilson, eu não tinha entendido, eu respondi ao Gustavo já no chat, mas se talvez seja o caso de fazê-lo, então, de forma mais ampla, né? Eu tenho a impressão que, recentemente, o Nietzsche tem sido redescoberto, redescoberto, entre aspas, né, pelos educadores em educação física, tanto aqui no Brasil quanto fora do Brasil. Eu tenho acompanhado alguma literatura a esse respeito. Isso vem tanto da Europa continental quanto do Reino Unido, mas também dos Estados Unidos, e aqui no Brasil começa, aos poucos, a se desenvolver um campo bastante fecundo de recepção do Nietzsche pela educação física. Um primeiro movimento bastante forte nesse sentido, ele se registra a partir dos trabalhos dos especialistas brasileiros em teoria crítica da Escola de Frankfurt, esse grupo interinstitucional de teoria crítica, que tem acolhido bastante, significativamente, trabalhos de esportistas ou, então, de formadores em educação física que têm se apropriado do pensamento nietzschiano, sobretudo essa extrema valorização que Nietzsche faz do corpo,
essa filosofia do corpo, e, em particular, em uma concepção não instrumental do corpo. Então, a valorização do corpo e a importância da agonística, de um agon, de um antagonismo que não é a destruição do outro, justamente pelo contrário, que procura evitar a predação, a destruição do outro, mas manter justamente a produtividade da atenção. Isso tem sido lido assim de forma muito fecunda pelos especialistas em esporte, particularmente no campo da educação física. E também é bastante utilizado o pensamento nietzschiano, inclusive, em particular, no que diz respeito à concepção nietzschiana do trágico. Isso tem representado um aspecto que os formadores de educação física têm desenvolvido e ampliado. Recentemente, eu participei de uma banca, de uma comissão examinadora de um trabalho de educação física na Unicamp, precisamente sobre isso. Então, eu acho que é um campo bastante florescente no Brasil atualmente, e já, de alguma forma, digamos, explorado fora do Brasil, mas aqui no Brasil começa a se, digamos, reproduzir um trabalho importante nesse sentido. Ok, Oswaldo, obrigado. Como nós não temos mais questões, só essas duas foram colocadas pela Lorena e o Vinícius, então nós vamos, dado a questão do tempo, nós vamos encerrar com a resposta da Adriana. Vou começar pela Lorena, pela questão da Lorena. Embora o último tópico, Lorena, eu acho bastante difícil contemplar nesse momento, eu teria muito que ler ainda para falar minimamente sobre isso. Mas quando você escreve que a educação deve ser, além da mera máquina de formação de conceitos, acho que isso a gente já tratou aqui, né? E o professor poderia, então, propiciar aos sujeitos da aprendizagem a possibilidade de lançar e adentrar nos labirintos, desvelando o encorajamento, o esforço em traduzir, interpretar, decifrar os signos. Nisso eu acredito que o Nietzsche contribua. No escrito do primeiro, de quando Nietzsche ainda estava no período da escrita de Nascimento da Tragédia, mas no que é configurado como jovem Nietzsche, né, quando ele escreve sobre o futuro dos nossos estabelecimentos de ensino, os estabelecimentos de ensino da época, né, Nietzsche valoriza muito, deixa registrado o valor para a língua materna, né? O cuidado com a língua materna, o aprendizado da língua materna, essa decifração dos signos, da interpretação, Nietzsche dá muita importância para isso, né? Agora, no que diz respeito ao acolhimento do outro, a falta de hospitalidade cuidadosa do pensar o outro, eu acho que aí esse outro, a gente não consegue responder imediatamente, eu não sei o que você estaria considerando o outro, né? Eu acho que se o outro for a sociedade, a educação já cuida bastante disso, ela existe para isso, né? E esse si mesmo que está no pensamento do Nietzsche, essa preocupação com o si mesmo é algo que diz respeito tanto ao artístico, algo que a gente não consegue... acho que o Oswaldo usou um termo importante que agora me escapa. Isso não é definido, né? Não é a gente que desenha o que é esse... Não tem uma resposta para isso, e é muito importante que não haja uma resposta para isso. Então, atenção, é necessário atenção entre o que a sociedade requer de cada um de nós e aquilo que cada um de nós precisa ser para além do que a sociedade requer,
mas que isso não tem a solução, é a atenção que importa, né? É a falta de uma resposta objetiva, completa para isso, né? Eu acho que no pensamento do Nietzsche, o que mais nos importa é que isso se mantenha sob tensão. Então, até que ponto essa hospitalidade para o outro deveria ser cuidada, né? O pathos da distância significa uma capacidade de manter uma distância abissal, né? Isso não significa falta de zelo, de cuidado, não significa de modo algum desprezo pelo outro, mas que se mantenha também um distanciamento daquilo que é requerido pela sociedade e que a gente precisa sempre ficar perturbado por aquilo que o que é requerido não diz respeito ainda a uma elaboração de si mesmo, cuja resposta também não existe, né? Por isso que é um movimento bastante que a gente precisa comparar sempre com o artístico, né? Não responde ao que é útil, não responde ao que a sociedade quer, e a gente também não pode escapar de tudo isso, né? Então é sempre precisa ser uma tensão constante. Quando o Vinícius pergunta, escreve, né, que a escola é uma instituição conservadora e a avaliação um instrumento de adequação, então, como realizar o movimento do martelo em meio à rigidez acadêmica? Eu não sei se a gente pode escapar de um rigor, de uma exigência, não sei, eu acho que isso não está numa sugestão que decorreria do pensamento do Nietzsche, né? O como, Vinícius, acho que não tem uma resposta para isso, né? Por isso, manter a atenção em relação às exigências e o quanto as exigências não satisfazem também a elaboração do novo, né? Então, para o como, acho que não há uma resposta objetiva, né? São tentativas, ensaios, o movimento da dança, que o Nietzsche valoriza tanto, né? De se movimentar num terreno onde não dá para ficar fixado fixado confortavelmente em nenhum dos lugares, né? Acho que essa metáfora da dança é importante acionar isso para que a gente não imagine que tem uma resposta satisfatória e objetiva, né? E, agora, mobilizado por essas metáforas, eu acho que é, sim, possível perceber que as exigências das instituições, olha só, quando a gente reclama que as instituições são conservadoras, é como reclamar de que a água molha, né? As instituições são conservadoras mesmo, né? Porque elas são para manter uma sociedade funcionando, né? O que a gente não necessariamente sabe é que nós, dentro das instituições, não somos apenas as instituições, né? Tem uma elaboração de si que sempre escapa, que pode escapar, né? Só que não é fora das instituições, não é saindo delas. Então, nesse sentido, é um movimento de tensão, né? E é um movimento constante, que é importante que não tenha uma solução, é importante que a gente vá lidando com essa tensão, né? E por isso não tem um como específico, tá? Mas é pela instituição, porque, ao mesmo tempo que ela é conservadora, tem ali as pessoas que escapam, né, disso tudo, e é no escape que existem novas criações, né? Só que a gente também não tem uma cartilha anterior, qual vai ser a nova criação? Por isso que a ideia de transvaloração dos valores é tão importante ser compreendida, né? Para a gente, de modo algum, entender que a transvaloração de todos os valores significaria uma recusa de tudo, uma recusa absoluta de tudo que já foi construído, tá? Mas, assim, é difícil responder em 5 minutos, inclusive eu acho que eu já até passei desses 5 minutos.
Depois desta manhã profícua de discussão que nós tivemos, só me resta agradecer a todos os participantes, tanto convidados quanto todos os que estiveram conosco nesta manhã deste dia, e convidá-los para os próximos cafés. Temos apenas 2, do dia 12 de dezembro. O título é A Pedagogia de Rousseau, para além das controvérsias e paradoxos. Teremos como convidados a professora Carlota Boto, da USP, e o professor Tomás Cavalchi, da Unifesp. E em janeiro, no dia 9/1, discutiremos Schiller e a educação estética, do gosto burguês ao gosto geral. Teremos o professor Pedro Russac, da Universidade Federal, Regional do Rio de Janeiro, e o Ricardo José Correia Barbosa, da Estadual do Rio de Janeiro. Então, até lá e até a próxima. Obrigado.